Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu falei recentemente sobre fazendo a crítica à série da Netflix Adolescência. Isso daí ajudou a mostrar mais o quão o elefante na sala está realmente começando a furar bolhas. Mas ainda não furou totalmente, mas já podemos ver que a questão da Red Pill não vai tardar para ser falada abertamente, certo? Quando eu digo isso, não quer dizer que ela seja algo proibido, mas ainda está sendo considerada, se você for ver da parte midiática, uma subcultura. Não que não seja, é claro, mas ainda assim ela não consegue mobilizar grandes entusiasmos da mídia tradicional. E por que eu quero dizer isso? Bom, a maior, por exemplo, a maior emissora em audiência no Brasil é a Globo, certo? Ela lidera nas principais praças, que são os lugares onde é feita a medição de Ibope. Com raras exceções. Posso citar em Goiás, Manaus, Amazonas, né, mais precisamente. Por exemplo, aí já a liderança é um pouquinho mais diversa. Mas enfim. Em segundo lugar, nas principais praças, vem os serviços de streaming. E aí, é claro, entram todos como Netflix, o YouTube e por aí vai. Bom, é isso que eu quero dizer. É nesses 10% que é dividido, porque afinal também entram uma série de outros, como se diz, de outros produtores, né? Alguns colocam, dependendo de quem você analisar, você vai ter a TV paga, né? A antiga TV a cabo, também colocada nesse meio, nesse segundo lugar, perfeito? Certo. E aí você, claro, vai conseguir qualificar, né, e consequentemente dissolver os pontos de audiência, digamos assim. Mas é isso que eu quero dizer. Esse conteúdo Red Pill ele é um elefante na sala, não só Red Pill, posso dizer masculinista. Ele é um elefante na sala, por quê? Bom, porque nós já vemos na internet a fuga de homens de relacionamentos, e aí quando eu digo homens que as mulheres desejam, né, almejam, fugindo de relacionamentos, e mulheres reclamando que esses homens que elas consideram interessantes, né, desprezando elas, realmente falando os homens não chegam e por aí vai. Bom, e por que esse elefante, eu digo isso, está na sala? Porque você vai ver que, tirando no caso dos incels e casos de violência, por exemplo, eles não estão abarcados pelas ideias masculinistas, né, como a Red Pill, por exemplo, que se mantém, digamos, eles sugerem, né, uma distância de segurança das mulheres do feminino. Perfeito? E bom, particularmente, isso daí fica difícil você mesmo
no tribunal da opinião pública criminalizar alguém que o quê? Que pede o quê? Que pede que você que quer como criminalizar alguém por uma violência, sendo que não há contato físico, e no caso nem virtual, é claro. O que de certa forma já torna mais difícil, mas é o que é outra coisa. Então assim, independente do como chama, do resultado, a menos que alguém muito destacado nesse meio cometa uma violência grande, por exemplo, tá dirigindo um carro e se envolveu num acidente, só ele sobreviveu e ele estava no volante, né? Só num caso desses que provavelmente começaria um bombardeio, um ataque nessa mídia, e aí, digamos, os primeiros lugares de audiência da mídia antiga iriam pular de informações e ataques, porque a ideia, o objetivo é esse, né? Da contra a Red Pill. Uma e as ideias masculinistas. Do contrário, fica-se só falando de internet, e internet, por mais que lá já seja a verdade, já seja o real, mesmo que já é uma parte da realidade, melhor dizendo, isso não torna tão importante no debate público, digamos assim, essa questão do Red Pill. Ainda ficam-se presos nas bolhas, certo? Por mais que, como eu disse, começam a estourar e sair, mas ainda aí na grande mídia e ser discutido por lá, fica-se muito, muito, muito restrito. Obviamente, não esperem que a mídia vá falar bem, porque é contra a linha editorial, digamos assim. Mas é aquele negócio, uma hora mais cedo ou mais tarde haverá de falar. Bom, como sempre, tudo com o pé precisa atacar o homem branco heterossexual cristão, mesmo você não sendo negro, mesmo sendo de outra religião, ou até sendo homossexual, de qualquer forma você estará aí. Perfeito? E, bom, isso inclui também algumas mulheres que reconhecem essa factividade de que o homem está sendo alvo de não só de uma negligência por parte da proteção dele como um cidadão, como também alvo de uma criminalização, certo? Parece que qualquer atitude dele, então, realmente, que é isso. Parece que é uma coisa engraçada, mas foi só depois de muito tempo que finalmente, e pegando exemplos de fora, né? Afinal tem Red Pill, que é um termo em inglês, e os MGTOWs também, que é outro termo em inglês, precisa aprender de fora para o brasileiro começar ao que? A desobedecer. Com isso que é o mais impressionante. E também descobri que para desobedecer não quer dizer fazer algo contra, mas simplesmente não fazer. Que é basicamente o que se prega, que se diz, se professa, que é não ter relacionamentos, não se envolver, manter a distância de segurança, né? Principalmente para você, que se for homem,
entre outras coisas. É claro que, assim, não vai ser isso que vai mudar o cenário das coisas. E também nem alterar a imagem da mulher ser a parte fraca para ser, como eu disse, o homem. Isso não vai acontecer quando eu disse a Red Pill, né, a ideia masculinista voltar a ser o que? A ser o que estiver em voga. Perfeito? Então, se estiver em voga, não, perdão, se tornar em voga, mesmo que seja comentado esparsamente, como questões de gênero da mulher. Quando você vê não nos noticiários, mas questões de programas da tarde, por exemplo, de que normalmente é voltado para um público feminino, essa questão. Mas até lá eu acredito que haja um longo caminho e talvez não tenha gente trilhando ele. Obrigado e tente ser feliz.